noite, meus irmãos, graça e paz a todos. Nós estamos felizes por mais uma vez estarmos aqui reunidos para juntos celebrarmos ao Senhor. Nós estamos trabalhando com o nosso culto presencial já com parte da igreja aqui presente e outros irmãos reunidos a partir dos seus lares, a partir de casa. A Deus somente seja toda honra e toda glória pelo privilégio que nós temos de podermos celebrar juntos. E também por esse meio que o Senhor nos concede, de usarmos aí a internet para chegar até a sua casa, para chegar até o seu lar e compartilhar a palavra de Deus com você, não importa onde você esteja. Nós somos gratos aos irmãos que estão aí pelo Brasil inteiro, celebrando conosco. Alguns de Minas, nós já tivemos de Minas Gerais participando conosco, já tivemos aqui de várias cidades do estado de São Paulo. Enfim, nossa louvor a Deus pela sua vida, pelo privilégio que nós temos de juntos celebrarmos a esse Deus maravilhoso. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. E logo em seguida eu quero deixar já aqui as nossas comunicações. Oremos. Bendito Deus e Pai, nós o agradecemos, ó Pai, nós o louvamos, porque o Senhor é bom para conosco. Em todo o tempo o Senhor tem nos dado muito mais do que merecemos e tem nos suprido, ó Pai, em todas as coisas. Ao Senhor seja a nossa adoração, seja o nosso louvor em todo o tempo. Fala ao nosso coração nessa noite, Senhor, que cada momento dessa celebração chegue da nossa parte para o Senhor como nossa melhor oferta. E que a Tua voz venha, ó Pai, de encontro ao nosso coração para transformar a nossa vida. Em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos agradecidos, hoje e sempre. Amém e amém. Meus queridos, nós continuamos com os nossos momentos, as nossas lives. Durante a semana, na quarta-feira, na sexta-feira, nós continuamos. No próximo sábado, os nossos adolescentes já estarão aqui, terão atividade aqui nas nossas dependências, todo mundo respeitando aí os protocolos necessários, mas já teremos uma atividade dos nossos adolescentes aqui nas nossas dependências, no próximo sábado. Então, lembrando, precisa seguir os protocolos direitinho. No domingo nós vamos iniciar aí, nós vamos conversar essa semana e a igreja vai estar recebendo aí as informações devidas, mas já estamos pensando em trazer já de volta as nossas atividades presenciais também no domingo de manhã. Mas vamos estar passando as informações via rede social, no tempo oportuno para cada um dos irmãos, membros da segunda igreja, e também divulgando aí nas nossas lives durante a semana com o irmão Aldo e a irmã Ariela, as nossas atividades. E voltando também aí o domingo de manhã, se Deus quiser, já a partir da semana que vem, mas nós vamos informar como tudo vai acontecer, ok? E no domingo à noite, às 19h30, estamos aqui para as nossas celebrações. Lembrando, a nossa escola bíblica dominical, funcionando presencialmente, não vai excluir a escola bíblica discipuladora. A escola bíblica discipuladora, ela é virtual, e ela está lá para oferecer material para você, material de estudo, de crescimento pessoal. Então nós estamos fazendo o panorama bíblico, e nós vamos continuar fazendo o panorama bíblico, colocando lá postagens falando sobre cada um dos livros da Bíblia. E você pode recorrer ao panorama bíblico para entender o que cada um dos livros da palavra de Deus traz, que mensagem traz. Nós hoje lançamos aqui a nossa 8ª lição, o livro de Ruth. Semana que vem já teremos aí a 9ª lição. Então vá lá. Se você não assistiu ainda, entre no canal do YouTube, entre no Facebook, as aulas estão todas lá. E as devocionais estão todas no Facebook, os cultos estão todos no Facebook. Gradativamente estamos transportando para o YouTube, mas a maior parte está no Facebook, na nossa página, @CIEBAraraquara, quem quiser ver, acessar aí os vídeos. E no YouTube, você vai lá também, YouTube @CIEBA, tá lá todo o nosso material. Gradativamente também vamos começar a trabalhar aí com o Instagram. Então estamos indo devagar, porque a gente já teve muita pressa, como diz a música, vamos devagar porque já tive pressa, Vamos devagar, a gente vai chegar lá. Não dá para fazer tudo de uma vez, mas orem por nós. E todas as nossas aulas estão no YouTube, estão no Facebook, enfim, à disposição de cada um de vocês. Nossa gratidão a Deus pelas vidas dos irmãos que têm participado, cooperado presencialmente, cooperado visitando, cooperado contribuindo com as nossas atividades. Muito obrigado por aqueles irmãos que têm participado. E se você deseja participar, se você entrar lá no YouTube, nas nossas gravações, tem lá todos os nossos dados. Você pode
buscar ali, ou então simplesmente entre lá no meu WhatsApp e eu posso encaminhar você a quem é responsável para que você possa continuar participando. Se você quer contribuir de alguma maneira, presencialmente, se você quer contribuir auxiliando, enviando donativos, contribuindo financeiramente, enfim, como você quiser, nós estamos à disposição para ajudar você a ajudar outros, ok? E ao reino de Deus. E, bom, são esses os nossos recados. Então vamos lá? Vamos adorar ao nosso Deus. Eu quero pedir a nossa irmã Dinei, que está aqui presente hoje, para ajudar a gente no hino 116 do cantor cristão, Desejo da Alma, Vem Espírito Divino. Vamos cantar? Amém. Nós vamos, nesse instante, mais um momento missionário, ouvir um pouquinho sobre nosso trabalho de missões, recitarmos nosso tema, nossa divisa, e cantarmos o nosso hino de missões. E logo em seguida, quando a gente estiver cantando o hino de missões, dos que estão presentes, quem quiser, quem veio preparado para trazer a sua oferta, o seu dízimo, poderá vir até o gasofilácio, que está ali no templo, no centro do templo, né, para ficar mais fácil para todos, e poderá depositar a sua oferta, se você veio preparado para isso. Então, nesse instante, nós vamos começar com o tema e divisa. Vamos lá, nosso tema? Porque Ele me amou. A nossa divisa, 1 João, capítulo 4, verso 19, que diz:
Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ok? Eu não tenho dom de apresentador, então eu esqueço que o microfone não pega quando eu viro as costas, né? Então, os irmãos da live, desculpa aí, os irmãos que estão assistindo de casa, ficou sem a minha voz, né? Vamos ouvir agora o testemunho da nossa irmã Edna. Ela vai fazer uma entrevista, ela fez uma entrevista com algumas irmãs, falando sobre a importância de participar da obra e do sustento missionário. Nós vamos, nesse instante, ver esse vídeo e ouvir aí esses testemunhos. Se alguém quiser apagar pelo menos uma, só essa aí, tá bom. Isso, obrigado. Olá, tudo bem? Você já parou para pensar sobre o porquê investir na obra missionária? Eu fiz essa pergunta para várias mulheres e eu gostaria que você visse comigo agora algumas respostas. Eu invisto na obra missionária porque eu sei que ao redor do mundo existem mulheres neste momento sendo humilhadas, maltratadas, subjugadas, desvalorizadas porque elas não entendem quem elas são diante do Senhor e não sabem o potencial que elas têm quando se prostrarem diante de Deus. Porque sou grata a Jesus Cristo pelo seu sacrifício por nós. Uma alegria muito grande saber que as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus e se convertendo a Cristo através do trabalho dos missionários. Porque é uma obra que salva vidas, né? E foi através de missões que nós também fomos alcançados por Jesus. Porque é uma obra que está no coração de Deus, é projeto de Deus e é o plano dele para as nossas vidas aqui na terra. É segurar as cordas, é você não querer entrar no céu sozinho, é você amar o que Deus ama. Eu invisto em missões porque o amor de Cristo me constrange. Porque eu entendo a importância do ID que Cristo nos deixou. E aí, o que você achou? Eu confesso que fiquei emocionada ao ouvir as respostas. Eu também faço parte dessa história. Você quer fazer parte? Junte-se a nós. Investir em missões é segurar as cordas. Quando nós investimos no trabalho de missões, nós estamos segurando as cordas, a fim de que os nossos missionários possam fazer o trabalho onde estão. Nós estamos auxiliando os nossos missionários a permanecerem firmes no trabalho deles. Nós estamos auxiliando os nossos missionários a ganharem vidas para Cristo. Isso, sem dúvida nenhuma, é o fim de todo o nosso investimento. Quando nós contribuímos para a obra de missões, nós estamos dizendo: vão lá, nossos missionários, aonde nós não podemos ir, e ganhem as vidas que estão tão distantes de nós, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo a elas. Então, irmãos, esse é o nosso trabalho de missões. Ontem nós tivemos aqui o nosso frango missionário, né? Vários irmãos compraram. Agradeço a Deus pela oportunidade de podermos participar, e daqueles que participaram, muito obrigado porque você investiu, e nós vamos fazer ainda mais para o trabalho de missões. Todos que foram encomendados foram entregues, né? Todos os que tínhamos foram vendidos. Então, graças a Deus por isso. E vamos continuar trabalhando, investindo no trabalho de missões. Vamos cantar o nosso hino oficial agora de missões? E enquanto cantamos, aqueles que vieram preparados poderão trazer seus dízimos, suas ofertas missionárias até o gasofilácio. E você que está nos vendo poderá também participar, se assim desejar. Basta nos procurar. E se quiser participar de missões, entre no site Missões Nacionais. Lá tem todas as informações de como você pode participar do trabalho de missões. Veja, vocês viram aqui no vídeo que não é somente os batistas que estão trabalhando. Essa é a nossa campanha das igrejas batistas, mas tinha as irmãs aqui da Assembleia de Deus Madureira que estão também trabalhando juntamente com a Convenção Batista Brasileira na pregação e na propagação do Evangelho no Brasil, né? Amém por isso? Vamos cantar? Vamos investir? Vamos orar? Cantar agora? A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça
Oremos. Muito obrigado, Pai querido, amado Deus, pela vida dos seus filhos, que têm trabalhado, investido, pela expansão do Teu Evangelho, pela proclamação do Teu Evangelho em todo o Brasil e, por que não dizer, em todo o mundo. Ó Deus querido, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor, ó Pai querido, tem usado servos Teus para alcançar esses objetivos. Objetivos que o Senhor deseja, ó Pai, vidas. Pai querido, nós agradecemos também pelos irmãos dessa igreja que têm participado, que têm contribuído, que têm investido. Continua, Pai querido, abençoando a vida de cada um dos seus filhos, e que a Tua graça infinita, o Teu amor sempre constante, ó Pai querido, o amor que primeiro nos alcançou, porque o Senhor nos amou primeiro, que Ele continue, ó Pai querido, alcançando ainda outros corações, e por meio de nós, ó Pai, agindo para a honra e glória do Teu nome santo, em nome de Jesus, amém. Nesse instante, a equipe convida, tem a palavra. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Graças a Deus. Vamos louvar a Deus, vamos ficar de pé. Vamos louvar o Senhor com esses cânticos. Aquele que há de escolher o tesouro maior.
língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou, não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Amém.
criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Sim, Senhor, te louvamos e te agradecemos, Pai, por esse momento em que clamamos a tua volta, Senhor, e que todo joelho há de se dobrar, Senhor. Meu Deus, como ansiamos por esse dia, Senhor. O Senhor virá buscar a tua igreja, o teu povo, Senhor, o teu Israel, Pai. Te louvamos, te agradecemos e pedimos que, ora vem, Senhor Jesus, vem logo buscar a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus, o Senhor é maravilhoso, tem derramado bênçãos incontáveis sobre nossas vidas, né?
Louvado seja o seu nome para sempre. Na semana passada, nós começamos a nossa reflexão no Evangelho de Evangelho de João, capítulo 14. E, na realidade, a gente já pegou o segundo sermão no Evangelho de João, no capítulo 14. Nós fomos aí, nós lemos do verso 12 até o verso 31, mas nós paramos a nossa reflexão no verso 21. Então, hoje eu quero dar continuidade. E para lembrar você, eu quero ler a partir do verso 22 até o final, para a nossa reflexão de hoje. Vamos lá? Nosso sermão. Essa palavra sermão, né, às vezes soa tão estranho ao coração de alguns, né? Nosso pastor vai dar o sermão, né? O sermão parece que está dando uma bronca, né? Na realidade, sermão é a mensagem, né? O recado de Deus ao nosso coração. Se é suave e tranquilo, é um sermão. Se é pesado, difícil, é um sermão, né? E aí é um sermão. Vamos lá, todos aí encontraram? Evangelho de João, capítulo 14, do verso 22 até o verso 31. Diz assim: E Judas, não Iscariotes, perguntou-lhe: Mas como, Senhor, te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus lhe respondeu: Se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos a ele, e faremos nele morada. E viremos, né? Não viveremos. E viremos a ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. A palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos tenho falado enquanto ainda estou convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Ouviste o que eu vos disse: irei e voltarei para vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vos digo isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, possais crer. Já não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo está chegando, e ele nada tem em comum comigo. Mas faço aquilo que o Pai me ordenou, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantai-vos, vamos sair daqui. Oremos mais uma vez. Obrigado, Pai querido, pela Tua palavra que acabamos de ler. Ajuda-nos, ó Pai querido, na compreensão deste texto, ó Pai querido. Ajuda-nos para que também compreendendo possamos aplicar a mensagem, o ensino aqui aos nossos corações. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Meus queridos, nós refletindo aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, nós já falamos sobre, do verso 1 até o verso 11, nós comentamos que crer em Cristo Jesus é conhecer o Pai. Crer em Cristo Jesus é conhecer o caminho que conduz ao Pai. É conhecer a verdade que aponta para o Pai e a vida que nos leva, e a vida que é vivida com o Pai, que nos conduz ao eterno lar. Então, o caminho que nos conduz ao eterno lar, a verdade que nos conduz ao eterno lar e a vida que nos conduz ao eterno lar. Somente crendo em Cristo Jesus é que nós podemos conhecer tudo isso e conhecermos de fato o Pai. Vimos na semana passada que crer, amar e obedecer a Cristo Jesus e a sua palavra são a prerrogativa para servi-lo e desfrutar da companhia do Deus triuno. E é sobre isso que eu quero continuar falando. Nós vimos na semana passada que crer em Cristo, precisamos crer em Cristo para fazer as obras de Cristo, crer para servir, crer para viver sob as condições de Cristo, crer para servir sob a direção do Espírito Santo. Nós falamos sobre isso na semana passada e apontamos também sobre aquilo que o Espírito Santo pode fazer na vida daquele que crer. Vimos também no capítulo 14, do verso 19 a 21, que o amor a Cristo só pode ser demonstrado pela obediência à sua palavra. E a partir de hoje nós vamos continuar vendo um pouco mais sobre isso, sobre o amor a Cristo
que só pode ser visto na obediência às palavras de Cristo. Quando olhamos aqui a partir do verso 22, principalmente entre o verso 22 e 26, nós vamos ver que o meio pelo qual Deus se manifestará ao mundo é pela obediência do seu povo às suas palavras com o auxílio do Espírito Santo. Vamos reler aí o verso 22 a 26? Olha só. E Judas, não Iscariotes, perguntou-lhe: mas como, Senhor, te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus lhe respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. A palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos tenho falado enquanto ainda estou convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. O amor, a fé e a obediência como prerrogativas para desfrutar da presença do Deus triuno. É isso que nós vemos do verso 22 até o verso 31. E no verso 22 a 26 nós vemos que o meio pelo qual Deus se manifesta ao mundo é pela obediência dos seus, pela obediência daqueles que creem em Cristo. Quando aquele que crê em Cristo obedece às palavras de Cristo, Deus se manifesta ao mundo. E aí eu relembro mais uma vez aquilo que eu lembrei na semana passada. Os irmãos de Antioquia, lá em Atos capítulo 11, no verso 28, 26 ou 28, agora me ajudem aqui que eu me confundi com o versículo. Mas quando eles são reconhecidos como cristãos, olham para ele e para aqueles crentes e dizem, ali eles são chamados pela primeira vez de cristãos. Atos capítulo 11, 28. Não é o 28. Aqui, 26. Tendo-o achado, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os cristãos foram pela primeira vez chamados de... em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Então, irmãos, Deus só pode ser visto, Deus só pode se manifestar ao mundo pela obediência do seu povo. Deus só pode ser visto no mundo quando o seu povo, quando os seus discípulos se tornam obedientes. Se tornam obedientes. A intenção de Judas, esse Judas aqui também chamado por muitos de Judas Tadeu, a intenção dele era saber o seguinte: Jesus, quando é que o Senhor vai se manifestar ao mundo como o Salvador de Israel, como aquele que trará a libertação do seu povo da escravidão romana? Quando é que o Senhor vai se declarar ao mundo, vai se apresentar ao mundo? A intenção no coração dele, na pergunta dele era essa: quando é que o Senhor Jesus vai se manifestar como o Salvador, como o Redentor do seu povo dessa escravidão romana? E Jesus não veio para isso. E quando Jesus fala com eles no verso anterior, no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aí ele diz assim: como o Senhor vai se manifestar a nós e não ao mundo? Como o Senhor vai se manifestar apenas a nós e não ao mundo? Por que se manifestar apenas a nós e não ao mundo? Por que não se manifesta ao mundo todo? Por que não mostra que o Senhor é o Redentor de Israel? Jesus mostra então para eles que a única forma dele se manifestar ao mundo seria pela obediência dos seus. Ele responde para ele no verso 23: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. E essas coisas tenho falado, enquanto ainda estou convosco. E o Consolador vai fazer vocês se lembrarem dessas coisas. E então o mundo vai saber. Então o mundo verá. Irmãos, aqui uma aplicação breve para os nossos corações. Rapidamente. Enquanto nós vivermos o Evangelho faz de conta, o Evangelho descomprometido, Cristo não vai ser visto em mim. Enquanto eu viver o Evangelho que não tem compromisso, Cristo não pode ser visto em mim. Enquanto eu não viver o Evangelho que reflete Cristo, enquanto eu não viver na minha vida, no dia a dia,
Cristo de fato, ele não poderá ser visto. E era isso que os irmãos de Antioquia estavam fazendo. Eles estavam vivendo Cristo de tal forma que olhavam para eles e diziam: ali vai um cristão, um pequeno Cristo. Cristo precisa ser visto nas nossas atitudes. Hoje eu vi uma postagem no Facebook, dando aquela passada que a gente vai passando, e aí eu vi assim: quem foi que Jesus, a quem foi que Jesus surrou, né, ou confrontou, quando ele entrou no templo? Aí ele citou um monte de situações, né? Foram as prostitutas, foram os gays, foram os drogados, os viciados. Não, ele falou contra aqueles que queriam usar o templo para ganhar dinheiro. Na realidade, Jesus, aqueles que usavam o templo para ganhar dinheiro, que estavam fazendo uso do templo para ganhar dinheiro, eles estavam fazendo aquilo por causa de uma falsa religiosidade. Assim como quem crê em Deus e faz qualquer outra coisa que não está no Evangelho, também vive uma falsa religiosidade. Assim como aqueles que dizem crer em Cristo, mas não abandonam o pecado, também vivem uma falsa religiosidade. Quando Jesus, na sequência do texto, se você olhar o Evangelho de Marcos, no capítulo 11, na sequência, depois dele expulsar os cambistas do templo, Jesus chega para os seus discípulos, quando volta para a figueira que estava ali viva, que não tinha fruto nenhum, e de repente ela está seca, eles olham e perguntam: Senhor, a figueira secou. Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá. E o monte para o qual Jesus aponta é o monte do templo. E ele está dizendo o seguinte: se vocês tiverem fé, vocês vão dizer para essa falsa religiosidade praticada nesse templo: eu não preciso disso. Se vocês tiverem fé, vocês viverão o verdadeiro Evangelho. Vocês viverão o Evangelho que aponta para mim, que aponta para Deus, o verdadeiro Evangelho. E aquele que vive o verdadeiro Evangelho, ele abandona a falsa religiosidade. E qualquer ato, não importa para quem quer que seja, ou a quem quer que se refira, o verdadeiro Evangelho, ele considera a palavra de Deus como prioridade, as ordens de Deus como prioridade, os mandamentos de Deus como prioridade, os ensinos de Cristo como prioridade, mostrando que amar a Deus é obedecer a sua palavra, amar a Deus é obedecer os seus ensinos, e amar o próximo também é. Então, irmãos, falsa religiosidade está em tudo e em todos os meios. Se confessamos Cristo como Senhor de nossas vidas, precisamos viver as palavras de Cristo no nosso dia a dia. O meio pelo qual Deus se manifesta ao mundo é pela obediência do seu povo, pelo Evangelho verdadeiro que o seu povo vive, pelo Evangelho sincero vivido no dia a dia, pelo seu povo que obedece às suas palavras, com o auxílio do Espírito Santo. E essa com o auxílio do Espírito Santo aqui é muito importante, porque, meus irmãos, é muito difícil para nós mesmos conseguirmos viver sem o auxílio do Espírito Santo. E qualquer coisa que viermos fazer sem o auxílio do Espírito Santo, sem o auxílio de Deus, sem estarmos conectados intimamente com Deus, vai ser religiosidade, se não for para a glória dele. E aí eu lembro de Paulo quando ele fala: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O verdadeiro Evangelho é vivido para a glória de Deus. Então, quando você olha para o homossexual, simplesmente para criticá-lo e para apontar o seu erro, as suas falhas, como para qualquer outra coisa, não é só para o homossexual não, tá? Para o homossexual, para o ladrão, para enfim, seja lá, pense aí, para o religioso fanático, seja lá para o que for, para qualquer pessoa, simplesmente para apontar o dedo e apontar o pecado e criticar, você não está vivendo o verdadeiro Evangelho. Porque todos somos pecadores, igualmente pecadores, e precisamos do auxílio de Deus e da misericórdia de Deus em nossas vidas para vivermos o verdadeiro Evangelho.
e continuarmos caminhando, de modo que Cristo seja glorificado. A nossa vida precisa ser para a glória de Deus. Tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu vivo tem que ser para a glória dele. Precisa ser para a glória dele. Se os meus atos não glorificam a Cristo, não o glorificam, então é religiosidade. É religiosidade. O que eu estou fazendo? Se eu canto, tem que ser para a glória dele. Se eu falo, tem que ser para a glória dele. Se eu converso com alguém, tem que ser para a glória dele. Se eu conto uma piada, tem que ser para a glória de Deus. Até nas piadas tem que ser para a glória de Deus. Porque tem cada piada, irmãos, que não servem para a glória de Deus. Não glorificam. Se eu posto na internet alguma coisa, tem que ser para a glória dele. Tem que ser para a glória de Cristo. A minha vida tem que ser para a glória dele. Quer comais, quer bebais, tem que ser para a glória dele. E é isso que Jesus está dizendo. O meio pelo qual Deus se manifesta ao mundo é pela obediência do seu povo às suas palavras, com o auxílio do Espírito Santo. No verso 26 ele fala, Jesus promete que o Espírito Santo vai nos ajudar a recordar o que ele nos ensinou. Essa promessa assegura a validade do Novo Testamento. Se você for lá para 1 Coríntios capítulo 2, versos 10 a 14, você vai ler assim: Deus, porém, revelou as suas palavras a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. As coisas espirituais só podem ser compreendidas espiritualmente. Aí eu entro num dilema, porque a gente vê algumas vezes algumas pessoas tentando debater textos bíblicos, e eu falei sobre isso na semana, acho que eu toquei nesse assunto semana passada, de uma entrevista que eu vi de alguém debatendo com um pastor sobre a palavra de Deus, e eu olhava e falava, se aquela pessoa não tem o mínimo conhecimento da palavra de Deus, como é que ele quer debater a palavra de Deus? Coisas espirituais não podem ser compreendidas por mentes humanas, simplesmente carnais. E é interessante, né? Falando a palavra carnais, né? Eu lembrei de Leandro Carnal, que ele também fez uma afirmação nesse sentido. Não dá para compreender, não dá para viver, não dá para pôr em prática as coisas espirituais se você não as entende de forma espiritual. É assim que funciona, irmãos. É com o auxílio do Espírito Santo que nós fazemos que nós seguimos o nosso viver cristão, ou com o auxílio do Espírito Santo que nós obedecemos a palavra de Deus. É com o auxílio do Espírito Santo que nós nos tornamos obedientes, porque pela nossa própria força nós não conseguimos. E se fizermos do nosso jeito, seremos meramente religiosos. E em muitos casos, seremos hipócritas. Porque faremos acusações nos outros de coisas que nós mesmos vivemos. Acusaremos pecados nos outros, os quais nós mesmos não os abandonamos. Jesus continua o seu sermão, a sua mensagem, e ele diz a partir do verso 27 o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. É interessante, irmãos, que é a segunda vez que Jesus fala com seus discípulos: não fiquem preocupados, não fiquem perturbados. É a segunda vez que Jesus fala com seus discípulos. Logo no primeiro verso desse capítulo ele fala: não se turbem o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E agora ele vem mais uma vez e diz assim: deixo-vos a paz,
a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Não se perturbe. Não fiquem perturbados. Por que eles estavam perturbados? Porque Jesus disse que ia embora. E porque ele disse que havia um traidor entre eles. E porque ele disse que Pedro não conseguiria ficar até o fim sem negá-lo. E aí talvez muitos dos discípulos, olhando para tudo isso, disseram assim: bom, vamos ficar sozinhos, junto com um traidor e com alguém que nega. Como é que o senhor quer que a gente fique em paz? É como se eu dissesse assim: a gente está no barco, né? Num barco ali navegando, vem uma onda terrível, e aí eu digo assim: não se preocupem, não tem piloto, né? O piloto já foi embora, está indo embora, e o que está aí também não sabe fazer nada. Dá para confiar? Jesus está dizendo: não se preocupem, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ele vira para eles: olha, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não dou como o mundo dá. Não é apenas uma paz como a paz que o mundo oferece, que é a ausência de problemas, ou a ausência de lutas, de batalhas. Não é dessa paz que Jesus está falando. A paz que Cristo oferece não é essa ausência de conflitos. A paz que Jesus oferece é uma paz que é muito mais duradoura do que isso. É uma paz que está impregnada de esperança. Nós não temos o que temer neste mundo, porque nós não somos daqui. Nós não temos que nos preocupar com este mundo, porque o meu lugar não é aqui. Eu não tenho que ficar ansioso ou perturbado, porque isso aqui vai passar. O meu alvo é outro. O meu alvo é eterno. O meu lar é a eternidade. E é disso que ele vai falar aqui. Olha só no final do texto que nós lemos: ouviste o que eu vos disse? Irei e voltarei para vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vos digo isso agora para que antes que aconteça, para que quando acontecer possais crer. Já não falarei muito convosco. Ou seja, eu tenho um lugar para onde eu vou. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não se preocupe, porque nós não somos deste mundo. Não fiquem perturbados, porque nós não somos daqui. Não creiam na paz, não fiquem esperando uma paz como a paz que o mundo dá, porque essa paz que o mundo dá é passageira, mas a paz que eu ofereço, essa é eterna. Então não importa as lutas que venham neste mundo, a paz que eu ofereço aponta para vocês uma esperança de eternidade, que enche o seu coração de alegria, e você pode ficar alegre mesmo em meio às tribulações, porque tudo isso aqui vai passar, e você vai experimentar da paz que eu lhes dou, por causa daquilo que está reservado para vocês na eternidade. Meus irmãos, é preciso ter paz em Cristo. É preciso colocar o nosso coração em Cristo e viver em paz, não por causa deste mundo. Este mundo passa, ele fica, as coisas daqui vão ficar. Nosso lugar não é aqui, é na eternidade. A gente estava conversando hoje em casa, e aí, conversa vai, conversa vem, na brincadeira, a gente acabou entrando na questão assim de e se a nossa vida acabar, né? Aí, conversa vai, conversa vem, chegou nesse assunto que a gente considera muito sério, né? Nossa, eu falei assim: olha, se eu morrer, não se preocupem, né? Não se preocupem, eu vou estar muito bem. Eu vou estar muito tranquilo. E eu também não estou preocupado, porque eu sei que vocês estão com Deus também. Então se virem aí no que puderem. Aí o Gabriel, como sempre, na dele, né? Pai, o que você quer que eu faça no seu velório? Não precisa fazer nada, né? Não precisa fazer nada. Só pergunta para o médico: tem certeza que está morto? Porque eu não quero ficar riscando o caixão por dentro, né? Se tem certeza, sepulta. Pronto. E aí, irmãos, eu levo esse assunto muito na brincadeira, porque meu mundo não é aqui. O que eu puder viver deste mundo, desfrutar deste mundo, viverei e desfrutarei. Mas a minha alegria plena não é aqui. A minha alegria plena é na eternidade. Quando eu partir desse mundo, meus irmãos, eu estarei indo para lá. Eu não tenho razão para chorar, para sofrer. Eu vou morrer. Não tenho. Porque eu estarei indo para um lugar muito maior e melhor. Então por que eu vou ficar preocupado? Pelo contrário, alegrem-se. Uma vez conversando lembrei agora, irmão Elias,
conversando aqui, de uma conversa que eu tive com o irmão há muito tempo atrás. O irmão falou assim: eu não gosto de velório, porque ficar chorando quando a gente tem que se alegrar, né? Se é crente em Cristo, está indo para a eternidade. Se está indo para a eternidade, é motivo de ser alegria. É claro que a gente fica triste porque não vai encontrar mais aqui. Mas o irmão está indo para o céu, está indo para a presença do Pai. Nós crentes temos uma esperança maior. Nós crentes temos uma esperança maior do que este mundo. Nós crentes temos uma esperança na eternidade. Então não preciso ficar perturbado com as coisas deste mundo. Não preciso ficar ansioso com as coisas deste mundo. Não preciso ficar angustiado com as coisas deste mundo. Não preciso temer as coisas deste mundo. Porque tudo isso vai passar. E a minha segurança está em Cristo. Então eu posso ficar em paz em meio aos problemas deste mundo, porque a minha segurança é na eternidade. Quem vos fala é alguém que sabe perfeitamente o que é ansiedade. Sou ansioso por natureza. E eu tenho que brigar muito com o meu coração. Brigar muito com a minha mente. Porque eu tenho que pensar, entender e me fazer entender a cada dia. Tudo isso vai passar. Então vamos tentar resolver da melhor maneira possível, mas sem perder o foco de que o meu lar é na eternidade. Minha sogra tem uma frase que ela usou pela primeira vez que eu ouvi dela. Ela falou quando a minha filha nasceu, né? E estávamos nós lá com a Ana e Raquel, que chorou por 2 anos consecutivos, toda noite, né? E ela virou e falou assim: não há bem que sempre dure e nem mal que nunca se acabe. Não há bem que sempre dure e nem mal que nunca se acabe. E aí ela deu a minha filha no colo da minha esposa e falou assim: se vire, é filha sua, né? Eu amo a minha sogra, né? Amo mesmo. Foi uma grande lição para a minha vida, né? Porque 20 dias depois nós mudamos, saímos de perto dela e fomos morar sozinhos numa cidade longe de toda a família, mais de 1.000 quilômetros, quase 1.000 quilômetros de distância da família. E as palavras dela foi que me ajudaram a olhar para frente e falar assim: não há mal, aliás, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Então venham as dificuldades, venham as provas, nós temos que entender: nosso alvo é Cristo, nossa vida é Cristo. Meus irmãos, o resultado final da obra do Espírito Santo em nossas vidas produz uma paz duradoura, uma paz que aponta para a eternidade. O pecado, o temor, a insegurança, a dúvida e muitas outras forças estão em guerra dentro de nós. A paz de Deus entra em nossos corações a fim de frear essas forças hostis e oferecer consolo em lugar de conflito. Essas são palavras de um pregador que deixou escrito no Diário Vivir, se não me engano. Jesus diz que nos dará a paz se estivermos dispostos a aceitá-la. Ele nos dará a paz se estivermos dispostos a colocar o nosso coração nisso, nessa esperança. Em sua condição de Deus, o Filho, Jesus se submete voluntariamente ao Pai na terra. Jesus também se submeteu a muitas das limitações físicas e humanas. Nós vemos aqui no verso 28 do texto que nós lemos: ouviste o que eu vos disse, irei e voltarei. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, e o Pai é maior do que eu. Meus irmãos, qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso alvo? Qual é a nossa esperança? Não é o céu? A esperança do crente não é a eternidade? Então por que ficar perturbado, se podemos descansar na paz de Cristo? Muitas vezes saudamos, e eu começo sempre os nossos cultos com essa saudação, e eu digo: graça e paz. Qual é a graça? Qual é a nossa graça? Cristo. A salvação em Cristo. E qual é a nossa paz? Cristo. A eternidade em Cristo. Então, vivamos na graça e na paz que está em Cristo. E saibamos, crer, amar, obedecer a Cristo e a sua palavra são prerrogativas para servir a Cristo, para desfrutar da eterna companhia do Deus triuno. Amém por isso?
Vamos orar então? Bendito Deus e Pai, ao Senhor somente seja toda a honra e toda a glória. É bom saber que no Senhor, sob a direção do Teu Santo Espírito, sob a direção da Tua Palavra, nós podemos viver. Em obediência à Tua Palavra, nós podemos caminhar. Nós podemos auxiliar outros, convidar outros a andar contigo, obedecendo aos Seus ensinos. Assim como um dia fomos alcançados para viver assim. Nós podemos dizer a outros que o pecado deles tem solução, porque um dia o nosso pecado também encontrou solução. Em Cristo, o meu pecado tem solução, porque Ele pagou o alto preço pelo meu pecado. Em Cristo, eu posso viver o verdadeiro Evangelho se obedecer às palavras, sob o auxílio do Espírito Santo. Em Cristo, eu posso viver em paz, olhando para a eternidade, sabendo que nada neste mundo pode me tirar a paz que Cristo ofereceu, e a salvação, e a graça da salvação que Cristo me deu. Pai querido, alimenta cada dia mais o meu coração dessa esperança, para que firme o caminho e glorifique o Senhor com a minha vida, com as minhas atitudes. Que eu olhe o outro com compaixão, que eu viva o verdadeiro Evangelho, para não ser visto como o hipócrita, mas sim como o cristão de verdade. Em nome de Jesus, Pai, eu oro agradecido pela salvação em Cristo e pela esperança da eternidade. Em nome de Jesus eu oro agradecido pela vida daqueles tantos que também creem como eu na salvação que nos é dada em Cristo Jesus e na eternidade que nos está garantida em Cristo Jesus. É em nome de Jesus que eu oro, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, estamos chegando ao final da nossa celebração dessa noite. O desejo do meu coração é que você mantenha firme a sua confissão em Cristo Jesus e que essa semana seja repleta das bênçãos que vêm da parte dele sobre a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Finalizamos por aqui. Deus os guarde sob seu poder. Até a próxima reunião. Deus abençoe.